Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de meteorologia, né? E hoje a gente vai estar justamente, né, fazendo uma verificação sobre leitura com paquímetro com polegada fracionária, né? O que acontece? Muita gente acaba tendo dúvida, né, referente à leitura com polegada fracionária no que diz respeito como realizar, né, a medição, né, como é que funciona, né, ali o instrumento, né, o paquímetro. Né? O que é que a gente tem que entender? É, Essa parte aqui que eu estou marcando é justamente a escala fixa. Né? Ou seja, se a gente for observar só a escala fixa, a gente vai verificar justamente a relação da condição da polegada, né? Enquanto unidade a ser verificada. Né? Então o que acontece? Aqui a gente tem aqui o 0, 1, 2, 3 e poderia ter aí, né, infinitos valores aqui, né, seguindo aí para mais ou para menos, né, enfim. Né. Só que aí tem um detalhe, essa faixa aqui indicada no instrumento, ela é justamente a faixa permissível, né, que ele consegue realizar, né, a medição. Né. Exemplo, ele poderia medir de 0 até 5 polegadas, ele poderia medir de 0 até 3 polegadas, né? Ele poderia medir de 0 até 3 polegadas, né? E um quarto, né? Que é justamente essa a capacidade desse paquímetro aqui. Né? Aí você diz, como é que você sabe que vai de 0 até 3 polegadas e um quarto? Né? O 0 está referente justamente à coincidência aqui da escala fixa, né? Com a possibilidade de coincidência aqui na escala móvel, né? Ou seja, ali indicando ali quando o paquímetro está fechado, aqui no caso ele está um pouco aberto, né? Mas ele pode ficar fechado com os dois zeros ali coincidindo. E ele pode ir até justamente aqui, ó, 3 polegadas, né? Que está aqui indicado, e mais esses outros traços que estão aqui na sequência, né? Essas outras divisões que estão aqui na sequência, que representam justamente um quarto de polegada. E aí vem justamente o objetivo, né, dessa aula de hoje, que é justamente verificar como interpretar isso. Né? Se a gente for observar aqui o paquímetro, o que é que acontece? Olhando só a escala fixa, a gente vai verificar aqui que de 0 para 1, a gente tem uma certa quantidade de divisões. Né? Essas divisões, se a gente for observar, a gente vai verificar justamente 16 divisões. Se a gente for contar todas elas, né, a gente vai chegar aqui ao total de 16 divisões. Né? 16 divisões, ou seja, uma polegada dividida em 16 partes. Uma polegada dividida em 16 partes. Lembrando que aqui no caso a gente está falando sobre polegada fracionária. Né? Ela poderia também ser uma polegada milesimal. Né? No caso, lembrando sempre que a polegada fracionária ela é utilizada, né, por causa da comunicação técnica, né, entre o sistema métrico e o sistema inglês, né, que é justamente o sistema aí que utiliza a unidade polegada. Então, no caso, se são 16 divisões, né, e a gente está falando de relação fracionária, o que acontece? A gente tem essa primeira divisão aqui, que representa 1/16, lembrando que são 16 divisões, ou seja, se eu pego a primeira parte aqui dela, significa que eu estou pegando uma parte de 16. Né? Ou seja, eu tenho aqui o numerador 1 e o denominador 16. Se eu vou para a segunda parte, né, vou para a segunda parte, que é essa daqui, eu estou indo justamente para onde? Vou colocar aqui embaixo, 2,16. Só que o que acontece? 2,16 é um valor, tem tanto um valor par no numerador como no denominador. Ou seja, eu posso simplificar essa fração por 2. 2,16, né, simplificado por 2, dá exatamente igual a 1/8. Né? Então, se eu for analisando as outras divisões, eu vou ter 3,16, 4,16, 5,16, 6,16, 7,16, 8,16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, quando se completa uma polegada inteira, a gente vai ter justamente esse complemento das 16 divisões. Ou seja, se a gente pegar essa escala móvel, né, e deslocar ela, esse zero aqui, até ele coincidir com esse traço aqui do 1, a gente vai ter deslocado justamente
16 divisões do total 16 divisões, ou seja, 16 por 16. 16 por 16 dá igual a 1, que é justamente caracterizando uma polegada inteira. E aí o que acontece? Esse ciclo se repete, né? Ou seja, de 1 até 2 polegadas, eu tenho a mesma situação, eu tenho 16 divisões aqui, né? Quando completa de 1 até 2 polegadas, esse ciclo se repete novamente. Eu tenho aqui de 2 a 3 polegadas. Quando esse ciclo encerra, repete novamente. Só que no caso, o instrumento ele tem um limite, né? Como eu tinha dito para vocês, ele só consegue medir até 3 polegadas e 1/4. Como é que eu sei que é 1/4? Porque se a gente for observar, aqui chegou já em 3 polegadas, beleza? Então aqui eu já tenho 3 polegadas. Só que aqui eu tenho 1,16, 2,16, 3,16, 4,16. Veja que ele não completa, né? Não chega a 4 polegadas. Né? Ele chegou a 4 divisões aí, passando de 3 polegadas. Então tenho aí 4,16. Só que 4,16 eu posso simplificar por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. Ou seja, eu ainda posso simplificar. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, 1/4 de polegada. Então, nesse caso aí, esse instrumento ele consegue medir aí precisamente até 3 polegadas e 1/4. Ou seja, a faixa dimensional que ele consegue medir, né, de 0 até 3 polegadas e 1/4. Né? Então é importante verificar isso no instrumento quando você vai utilizar, né, justamente para poder saber qual é a relação de verificação máxima que você pode utilizar, né, com base naquele instrumento. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade a essa análise sobre polegada. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos de metrologia, né? Hoje a gente vai estar justamente aí... A gente vai fazer, na verdade, uma série de 5 vídeos, né, de leitura com paquímetro, diferentes resoluções, né? A gente recebeu um e-mail do canal, né? No canal onde o rapaz justamente falava que ia estar participando de uma entrevista de emprego, enfim, e estava querendo revisar sobre essa parte de paquímetro, né? A gente já indica que tem uma série de vídeos aí no canal, né? Na parte aí da playlist de metrologia, né? Tem uma série de vídeos aí da parte de paquímetro, mas aí a gente resolveu fazer, então a gente vai fazer aí 5 vídeos na sequência, né? Falando aí sobre diferentes resoluções aí sobre o paquímetro. Então a gente vai estar falando especificamente sobre leitura, né? E não sobre características físicas ali do paquímetro, tá bom? Bom, essa aí é a leitura que a gente vai estar fazendo, né? Um detalhe importante, né? Quando você vai responder alguma pergunta sobre leitura, né, sobre o paquímetro, é importante identificar qual é a relação da unidade e resolução do instrumento, né? Então, exemplo, do jeito como está aqui, o que é que a gente tem que ficar atento, né? Observar aqui, essas aspas aqui, ó. Essas aspas aqui, elas representam justamente que é uma relação em polegada. Então a gente já sabe que é uma leitura em polegada, né? Ou seja, é uma leitura em polegada aí do paquímetro. Agora o detalhe que vem é justamente qual tipo de leitura é, né? A gente está falando de uma leitura milesimal ou a gente está falando de uma leitura fracionária, né? Uma polegada fracionária. Então a gente tem que ficar atento com isso. A relação da leitura fracionária, ela está ligada justamente à resolução de 1/128, né? Ou seja, a menor medida que ele consegue realizar com precisão, né? Ou seja, 1/128 de polegada. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de leitura, ele traz na escala móvel 8 divisões. Né? Então, ele tem 8 divisões na escala móvel e traz 16 divisões na escala principal. Né? Então, você tem justamente, se você multiplicar 8 por 16, vai dar exatamente 128. Né? Então, aí é uma dica aí para entender se é polegada fracionária. Nesse caso aqui, a gente já pode observar que ele não traz essa relação das 8 divisões na escala móvel. Né? Aqui no caso ele está trazendo 25 divisões. Né? Então aí já caracteriza, né, uma situação para a polegada milesimal. Né? Então aqui a gente já sabe que é uma polegada milesimal que está sendo verificado. Né? Bom, feito isso, a gente precisa, né, entender ali qual é a resolução, né? Ou seja, qual é a menor medida que ele consegue medir ali com precisão. Né? Então o que é que a gente tem que verificar? A escala fixa, né? Os valores, as informações que estão ali na escala fixa,
e os valores que estão ali na escala móvel, né? Veja que eu marquei aqui de 1 polegada até 2 polegadas. Por quê? É a relação que nos interessa, né? É sempre pegar uma relação inteira ali do valor, né? Ou seja, de 1 para 2 polegadas, de 0 para 1 polegada, de 2 para 3 polegadas, que é para saber a relação da resolução, né? Então, nesse caso, se a gente for observar, aqui de 1 para 2 polegadas, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões principais, né? E aí o que acontece? Cada divisão dessa principal, ela possui 4 subdivisões, que são justamente essas distâncias aqui. Então a gente pode observar justamente que tem 1, 2, 3, 4. 4 divisões. São as divisões, não são os traços. Então, nesse caso, tem 4 divisões. Aí o que acontece? Essa quantidade de divisões que está na escala móvel, que é essa aqui de baixo, é justamente a quantidade de divisões que estão contidas em cada pequena divisão dessa daqui. Ou seja, cada espaçamento desse aqui é como se aquelas 25 divisões estivessem aqui contidas. Então, observe o seguinte, se aqui a gente tem 25 divisões, aqui a gente tem mais 25 e mais 25, ou seja, a gente vai chegar aqui ao total de 100 divisões. Daqui de 1 polegada para esse número 1 aqui na sequência, né? Ou seja, 100 divisões. Então, nesse caso aqui, a relação dessa resolução, né, aí no que diz respeito à leitura, né, da polegada milesimal, a gente tem justamente o seguinte, né? Pegar aqui do 1, aqui que está representando uma polegada inteira, para o 1 na sequência, né, que representa 1,1, né? De referente à polegada, né? Se a gente tivesse exatamente a leitura parando aqui nesse traço aqui, é como se a gente tivesse uma polegada inteira, né? E 100 milésimos de polegada, né? Como se a gente tivesse aí essa indicação, né? Então o que acontece? Se a gente tiver, exemplo, se a coincidência da escala móvel tivesse nessa primeira, né? Nessa primeira aqui, a gente teria justamente o que? Uma polegada inteira, 0,25 milésimos de polegada. Aí você diz, de onde é que veio esse 0,25 e de onde foi que veio esse 100? Se vocês se lembrarem que a gente falou agora há pouco, na escala móvel não tem 25 divisões, então, se ele coincidir nessa primeira aqui, são 25 divisões que a gente tem ali direto. Se ele tiver coincidindo na quarta, é 25 vezes 4. 25 vezes 4 vai dar quanto? 100. Né? Então, 100 milésimos de polegada. Então, nesse caso aí, referente à resolução, né, da leitura e do instrumento, a resolução dele é justamente 0, vou botar aqui, né, 0.001. Ou seja, ele está justamente tendo como base essa resolução. É a menor medida que ele consegue medir ali com precisão, né? Então essa aí é a referência, né, que ele tem aí para essa base, né? Então aí trazendo aí, né, no milésimo de polegada, né? Então é importante, né, essa análise aí, né? Então se a gente tiver, né, essa relação unitária, né, vezes 1000, a gente vai chegar justamente aí em 1 polegada, né? Então fazendo aí essa relação aí da polegada milesimal. Então a resolução acaba sendo essa, e aí agora vamos para a leitura, né? Então o que é que aconteceu, o que é que a gente tem que fazer aqui na sequência? Verificar o zero da escala móvel, né? Lembrando, agora a gente vai focar na leitura, tá bom? Então a gente tem que observar o zero da escala móvel, a gente tem que observar, né, os valores que estão aparecendo aqui na escala fixa, né, para poder justamente estar fazendo a análise. O zero, se a gente for observar, ele ultrapassou, eu vou até ampliar um pouco mais aqui, você vai observar que o zero, ele ultrapassou esse 7 aqui, né? A linha aqui do zero ultrapassou esse 7, né? E ele está antes dessa outra linha aqui, que eu vou deixar marcada aqui de azul. Né? Então, o que isso significa? Né? Justamente para a gente fazer aqui a indicação. Ele já ultrapassou esse 7, a gente tinha falado no início que esse 1 representava quanto? 100, né? 100 milésimos ali de polegada. Né? Então, nesse caso, a gente já ultrapassou 200, 300, 400, 500, 600, 700. Só que a gente tem que observar também que ele já passou uma polegada inteira. Ou seja, aqui a gente já tem o seguinte, a gente já tem, deixa eu aqui maior, a gente já tem 1 polegada inteira e 700 milésimos de polegada. Só com essa indicação aí do zero, onde o zero ali passou, né?
Então veja que, dependendo das alternativas que for ali para marcar, né, se tiver alternativa, né, você já pode eliminar algumas ali, porque você sabe que o valor tem que ter pelo menos 1 polegada e 700 milésimos. Né? Ela vai ser um pouco maior, né, o valor, que é o que a gente vai ver agora. Mas se, por exemplo, tiver 1,600, 1,800, né, a gente já sabe que está fora ali o valor. Então o que acontece? A gente tem que pegar esse valor agora e somar justamente com a coincidência da escala móvel. A coincidência da escala móvel, se a gente for observar, está vendo aqui o 20 e aqui o 21, que é justamente esse que está aqui em destaque, aqui em negrito. Ou seja, 21 milésimos. Né? Então, nesse caso, a relação aqui da soma, a gente vai ter justamente 0,21. Somando. Né? Então, nesse caso aí, o valor final dessa soma, ele vai ser 1 polegada, vírgula, o ponto, né? 721 milésimos de polegada. Né? Então, é justamente a leitura para essa verificação aí do instrumento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.